Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes. Hoje nós vamos resolver a lista 2, referente ao conteúdo apresentado na videoaula 2, cujo tema é Introdução à Eletrodinâmica, ok? Então vamos resolver. Para facilitar aqui na resolução, eu deixei as questões na coluna da esquerda e vamos resolver na da direita, ok? Então acompanhe comigo, primeira questão da lista 2. Questão 1, vamos lá. Uma corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor, produzido pela ação de uma força elétrica. A passagem da corrente elétrica através dos condutores acarreta diferentes efeitos dependendo da natureza do condutor e da intensidade da corrente. De acordo com essa informação, cargas elétricas em movimento necessariamente produzem um efeito. Bem, pessoal, nós vimos na videoaula 2 um vídeo que simulava o movimento dos elétrons em um condutor. E os elétrons, quando se movem em um condutor, eles colidem com os átomos dos condutores. E esse efeito vai gerar um aquecimento, esse movimento vai gerar um aquecimento. E esse efeito é o chamado efeito Joule, ok? Então, esse aquecimento, essa transformação de energia elétrica em energia térmica é o efeito Joule, ok? Efeito Joule, efeito Joule. E isso está expresso na letra A, ok? Vamos para a próxima. Questão 2. Vamos lá. Questão 2. Existem no mercado diversos tipos de pilhas, tais como as pilhas AAA e as IAA, conhecidas como palito e pequena, respectivamente. Apesar de apresentarem a mesma força eletromotriz, 1,5 volts, elas diferem na capacidade de armazenar carga elétrica. Essa capacidade determina por quanto tempo uma pilha pode funcionar e pode ser expressa, por exemplo, na unidade, olha aqui, miliampere-hora, ou mA.H. Assim, se uma pilha armazena 1 mA e fornecer uma corrente de intensidade constante de 1 mA, funcionará por 1 hora. Muito bem. Considere que uma pilha palito AAA, quando nova, armazena, vamos aqui anotar os dados, armazena uma carga elétrica de 800 mA/hora. Se essa carga for expressa em Coulomb, unidade do Sistema Internacional, obteremos o valor. Bem, para converter para Coulomb, eu vou utilizar a corrente em ampere e eu vou utilizar o tempo em segundos. É isso que eu vou fazer. Para converter isso aqui para ampere, basta lembrar que esse M equivale à palavra mili e o mili equivale a 10 a menos 3. Então, 1 miliampere, isso aqui vai ser 10 a menos 3 ampere. Ok? Bem, aí agora vamos para o tempo. 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Em notação científica, vai ficar 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Então,
esse H vai ser 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Então, agora eu vou simplesmente fazer isso aqui. 800 é 8 vezes 10 ao quadrado, vezes miliampere, 10 a menos 3, vezes 3,6 vezes 10 a terceira. Ok? Muito bem. Esse 10 a terceira, ou esse 10 a menos 3 com esse 10 a terceira, você soma, você conserva a base e soma. Menos 3 mais 3 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. 8 vezes 3,6 vai ser 28,8. 8 vezes 3,6 dá 28,8 vezes 10 ao quadrado. Como a resposta não está em notação científica, eu vou desfazer 10 ao quadrado, eu vou andar a vírgula, no caso aqui para a direita, 2 casas. Portanto, eu vou ter aqui uma carga de 2.880 coulomb. Essa é a carga. Então, questão 2, alternativa, letra E. 2.880 coulomb. Vamos para a terceira. Vamos lá. Questão de número 3. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano, ocasionado pela passagem de corrente elétrica e que pode ocasionar contrações musculares, parada cardíaca, queimaduras graves e até óbito. Os danos biológicos dependem da intensidade da corrente que flui pelo corpo e podem ser classificados segundo a tabela a seguir. Aqui está a tabela, os danos e a corrente. Bem, o poraquê é um conhecido peixe elétrico da região amazônica que ficou conhecido mundialmente por sua capacidade de produzir descargas elétricas de até 600 volts. Então, vou anotar isso aqui. Então, a DDP, atenção, 600 volts. Se considerarmos que um ser humano adulto tem uma resistência corporal em situação normal de, então a resistência 1.500 ohms. Aí ele pergunta, em qual faixa se enquadra uma pessoa sujeita a uma descarga elétrica devido ao contato com o peixe poraquê? Bem, para resolver esse problema, vamos usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R, I. Se eu quero achar a corrente, I vai ser U sobre R. Então, essa é a expressão que eu vou usar para responder o problema. Então, vamos lá. I é igual, a tensão é 600 e a resistência 1.500. Agora é cálculo, matemática. Vamos simplificar. Esse zero vai com esse zero vai com esse. 6 sobre 15 vai dar 0,4 ampere. 0,4 ampere. Ou nós podemos converter para miliampere. Como é que eu converto para miliampere? Eu posso andar a vírgula para a direita 3 casas. Então vai ficar 400 miliampere. Então, só um detalhe, a vírgula estava aqui, aí eu desloquei, 1, 2, 3 mili, ok?
Então, essa é a corrente 400 mA. Vamos para a tabela. E a tabela é exatamente aqui, ó, de 100 mA até 3 amperes. Fibrilação ventricular que pode ser fatal. Então, questão 3, letra D. Letra D. Confere? Vamos lá. Próxima. Questão 4. A corrente elétrica, vamos lá, questão 4. A corrente elétrica é definida como todo movimento ordenado de partículas elétricas, devido a uma diferença potencial elétrica. Para que esse movimento ocorra, é necessário existirem íons ou elétrons livres no interior dos corpos. Em um laboratório, um físico observou que pela secção reta de um fio condutor passam 24 coulombs. Então aqui, ó, passa uma carga de 24 coulombs no intervalo de tempo de 1 minuto. Ok? Para nós acharmos a corrente em ampere, a carga tem que estar em coulomb e o tempo tem que estar em segundo. Mas aqui é fácil, ó, porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vamos lá. Ó. A corrente é a carga que passa pelo condutor no intervalo de tempo. A carga aqui foi 24 e o tempo foi 60. 24 por 60 é 0,4 ampere. Então, essa é a corrente que passa nesse tempo, 0,4 ampere. Isso está na letra A. Tudo bem? Próxima. Questão 5. Vamos lá. Questão 5. O gráfico a seguir representa a curva característica de um resistor desconhecido. Pessoal, nós vimos que para o resistor ser ôhmico, o gráfico da DDP em função da corrente ampere e aqui volts. Esse gráfico ele tem que ser uma reta crescente. Ok? Nesse caso, a inclinação da reta fornece para nós a resistência elétrica. Ok? Observe que o gráfico do problema não é uma reta, é um arco de parábola. Então, eu posso afirmar que nesse problema, o nosso resistor ele é não ôhmico. Ok? Ele é não ôhmico. Tá bom? Bem, ele não sendo ôhmico ou sendo ôhmico, o que é importante perceber que resistência e corrente elétrica devem ser inversamente proporcionais, independentemente dessa condição aqui, de ser ôhmico ou não ôhmico. Então, eu vou procurar um gráfico que exista ou que tenha essa relação entre R e o I. Ok? Observem comigo. A letra A, veja que a corrente está aumentando e a resistência também. E vice-versa. Então, a letra A está errada. Letra B. Observe, ó. Enquanto a resistência está diminuindo, a corrente está aumentando. Então, a B tem um forte indício de ser a resposta correta.
Letra C. Vamos lá, ó. A resistência está aumentando e a corrente também está aumentando. Então, a letra C está errada. Vamos para a letra D. Observe, ó. Até esse ponto do gráfico, a resistência está aumentando e a corrente também está aumentando. Então, também não pode ser. Ou seja, o gráfico do resistor é esse aqui. Ok? Muito bem. Então, a alternativa da questão 5 é a letra B. Como é que seria um gráfico de um resistor ôhmico nessas condições aqui, certo? Para ser um resistor ôhmico, teria que ser assim, ó. Você faz... Opa, ficou uma reta meia troncha. Você faz, ó. Você teria que ter o plano cartesiano, R, aqui a corrente, e para ser ôhmico, era para ser assim, ó, uma reta paralela ao eixo da corrente. Por quê? Nessas condições, ó, a corrente está aumentando, mas a resistência é a mesma. Ok? Mas nesse caso não é, então letra B. Vamos para a questão 6. Questão 6. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade sigma caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, a área de secção reta. A tabela relaciona o material e sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Ok? Bem, então veja aqui, ó. Condutividade dos materiais, o que tem maior condutividade é a prata. Se nesse material ele é muito condutor, é porque a resistência dele é pequena e a corrente que vai passar é elevada. Aí ele pergunta, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta, olha, a menor resistência. A que apresenta a menor resistência, pessoal, é aquele que apresenta a maior condutividade. Então, aqui, ó, a resistência, o que apresenta a menor resistência é aquele que apresenta a maior condutividade sigma. E pela tabela, isso está no material prata. Então, questão 6, letra E. Ok? E para finalizar a nossa lista, vamos para a questão 7. Vamos lá. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usadas em uma lanterna são, vamos lá, a DDP 6 volts e a corrente elétrica 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento. Então ele quer saber a resistência elétrica. Mais uma vez, vamos usar a primeira lei de Ohm. U, R vezes I. Então agora, R vai ser U sobre I. Então, vamos lá. A DDP é 6 e a corrente, pessoal, não esqueçam de converter mili para ampere. Como é que você converte mili para ampere? Para ampere, é só lembrar que o M equivale a 10 a menos 3. Ó. Então aqui eu vou ter 6, que vai ser DDP, e a corrente é 2 vezes 10, que é 20, vezes 10 a menos 3. Então fica 6 dividido por 2, ó. 6 dividido por 2
vai dar 3. Conserva a base aqui e soma os expoentes. Aqui tem 1, mais 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, 3 dividido por 10 é menos 2. Nós podemos pegar essa potência e levar para o numerador. Como? Basta mudar o sinal do expoente. Então, eu vou ter R 3 vezes 10 ao quadrado ohms. Ou 300 ohms. Pronto. Essa é a nossa resistência elétrica. Ok? Então, questão 7. Vamos lá, né? Só para fechar aqui, ó. A letra A diz que é 150, está errada. A letra B diz que é 300, com a lâmpada acesa ou apagada. Nós vimos na segunda lei de Ohm que a temperatura influencia na resistência, influencia na passagem da corrente, então não pode ser de qualquer forma. Letra C, 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Quando você apaga a lâmpada, você tem uma redução da corrente elétrica, a lâmpada resfria, né? Se a lâmpada resfria, a agitação dos átomos diminui. Então, teoricamente, a resistência tem que diminuir, não aumentar. Então, por isso que está errado aqui. Letra D, 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando ela está apagada. Exatamente, quando você apaga, você reduz a temperatura da lâmpada, do filamento. Essa redução reduz o movimento dos átomos, reduz a resistência. E a letra E, o valor está errado, então não vou nem terminar. Então, questão 7, letra D. Com isso, nós encerramos mais uma lista. Assistam essa resolução, tentem resolver as questões da lista. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e deixa um comentário na descrição do vídeo. Um abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até logo!